Olha aí, turma, antes da gente iniciar a gravação dessa aula, sempre comentando aqui a atuação impecável no plantão noturno do Moodle, né? É isso aí, elementos de máquinas 2, tanto do diurno quanto do noturno, comendo solto aqui. E eu faço questão sempre de verificar se tem algum tipo de mensagem, alguma coisa, então tá tudo tranquilo, podemos continuar a gravação da aula. Vamos lá. Turma, antes de eu dar início ao tema interferência entre dentes de engrenagens cônicas, eu queria resumir a aproximação de Threadgold, que eu abordei nos vídeos anteriores. Os principais livros de elementos de máquinas e projetos de engrenagens usam essa aproximação quando tratam de engrenagens cônicas. Esse conceito geométrico, que foi proposto originalmente em 1932 pelo autor, que diga-se de passagem era um engenheiro inglês, estabelece que as engrenagens cônicas podem ser simplificadas e aproximadas para engrenagens cilíndricas de dentes retos equivalentes, que também são chamadas de engrenagens cilíndricas de dentes retos virtuais. De acordo com o conceito de aproximação de Threadgold, a forma do dente do pinhão cônico se assemelharia à forma de um dente reto de uma engrenagem cilíndrica de raio igual ao RB. E aí é fundamental que vocês se recordem o que é o raio do cone de fundo que eu te mostrei inicialmente nas aulas de geometria fundamental dessas engrenagens. Vamos recordar rapidamente? Olha só, obviamente eu já te expliquei isso anteriormente e claro, esse slide está bastante poluído porque a gente já percorreu todas essas deduções anteriormente. Mas eu quero só relembrar, se vocês olharem, esse aqui é o cone primitivo do pinhão e esse aqui é o cone de fundo do pinhão. Portanto, se a gente analisar essa distância do cone de fundo do pinhão, ela equivale ao RB do pinhão. E já que nós estamos aqui nesse slide, não custa nada fazer a mesma coisa, ou seja, reforçar as linhas do cone primitivo da coroa e as linhas do cone de fundo da coroa. Então, o que o Threadgold percebeu é que o seguinte, se a gente pegar o dente cônico e projetar esse dente em um cilindro que tenha raio RB, a forma desse dente cônico vai se assemelhar demais à forma de um dente de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos que tem raio igual a RB. E esse mesmo conceito se aplica à coroa, é igualzinho. Se eu resolver projetar o dente da coroa em um cilindro que tenha raio igual a RB2, o formato do dente dessa coroa cônica se assemelhará demais ao dente de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos que tenha raio RB2. Bacana, né? Mas daí, turma, a pergunta que não quer se calar é: qual a vantagem da aproximação de Threadgold? Porque até o momento eu não deixei claro qual é a vantagem ou até mesmo qual é a necessidade da gente aproximar as engrenagens cônicas para engrenagens cilíndricas de dentes retos virtuais. Então, eu preciso aproveitar essa chance e humildemente me desculpar por não ter explicitado claramente qual que é a enorme vantagem da aproximação de Threadgold. A enorme vantagem de se aproximar uma engrenagem cônica através de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos virtuais é porque, em engrenagens cilíndricas de dentes retos, a ação do dente conjugado dessas engrenagens pode ser facilmente descrita e compreendida usando apenas a geometria plana. Turma, é muito óbvio, é evidente que as engrenagens cilíndricas são as mais simples e as mais comuns dos vários tipos possíveis de engrenagens que a gente tem por aí. Por exemplo, a gente tem como opção de uso engrenagens cônicas, engrenagens hipóides, parafuso sem fim coroa, engrenagens não circulares, dentre outras. E o fato da gente poder representar todo esse mecanismo de engrenamento usando apenas geometria plana é bom demais. Por quê? Pensa num detalhe aqui comigo. Se a gente tivesse que calcular as coordenadas exatas para a forma do dente de uma engrenagem cônica, isso necessitaria de um nível matemático adicional e muito mais complexo do que se a gente considerar as engrenagens cilíndricas. E isso sem contar, gente, que a espessura do dente da engrenagem cônica é variável. Vamos analisar com detalhe aqui as engrenagens cônicas. O perfil do dente de uma engrenagem cônica não segue exatamente uma envolvente de um círculo. Então, os dentes das engrenagens cônicas acabam seguindo um perfil denominado octoide. Olha só, se uma engrenagem ou seu dente tem um perfil octoide, significa que ele se assemelha a uma envolvente, mas com uma diferença relevante. O caminho completo de contato na superfície da esfera tem a forma de um 8. Então, isso quer dizer simplificadamente que a linha de ação da engrenagem é curvilínea e em forma de um 8. Essa figura que vocês estão vendo, eu tirei desse artigo aqui que é muito legal. Esses dois autores fizeram a caracterização matemática e a modelagem computacional de envolventes esféricas e octoides. Inclusive, isso que eu acabei de dizer está claramente estipulado aqui no título do artigo, que, por coincidência ou não,
não, foi tirado dessa mesma revista que eu tirei aquele outro artigo que falava da aproximação de Threadgold. Então, o que eu acho muito bacana desse artigo é que ele mostra o quão geometricamente complexa é a modelagem de engrenagens cônicas. Nós já discutimos amplamente que as superfícies primitivas das engrenagens cônicas são em forma de troncos de cone que rolam sem escorregar um sobre o outro. A peculiaridade desse engrenamento é que os flancos dos dentes das duas rodas conjugadas convergem para o vértice comum O dos cones primitivos de rolamento. Então, gente, eu espero que tenha ficado bastante claro que nós precisaríamos usar geometria espacial para analisar uma esfera. Portanto, é comum e conveniente a gente aproximar as engrenagens cônicas para engrenagens cilíndricas de dentes retos equivalentes ou virtuais, porque isso simplifica e facilita demais o projeto das engrenagens cônicas. E deixa eu aproveitar para mostrar essa figura aqui para exemplificar claramente essa questão da trajetória em formato de um 8, que acaba dando origem ao nome de octoide. Isso é bem legal. Agora, é importante deixar muito claro também que essa simplificação funciona muito bem, porque olha só, não bastaria que ela somente facilitasse o desenho e o projeto das engrenagens cônicas. Deixa eu te explicar isso melhor, porque, por exemplo, facilitaria demais no projeto de engrenagens se a gente não tivesse que projetar os dentes. Seria muito mais fácil, muito mais rápido, só que, obviamente, não daria certo, né? Então, desde 1932, os projetistas usam a aproximação de Threadgold e essa abordagem funciona muito bem. As premissas para o projeto dos dentes de engrenagens conjugados são descrever matematicamente a forma dos dentes, obter uma relação entre a forma do dente e a linha de força entre dois dentes em contato e, por fim, determinar a relação do deslocamento angular dos eixos rotativos. Para as engrenagens planas, essas relações são frequentemente referidas como as leis de engrenamentos de Euler. E por isso eu recomendo a leitura desse outro artigo aqui, que é bem legal também e fala sobre as leis do engrenamento. Daí, turma, ao estudá-lo, vocês vão ver a importância da geometria nessa arte que é o projeto das engrenagens. Enfim, vamos voltar para o objetivo principal dessa videoaula, que é a interferência em engrenagens cônicas. E a condição para não haver interferência é bastante básica e é a mesma dos outros tipos de engrenagens. O número de dentes da roda dentada em questão tem que ser maior ou igual ao número mínimo de dentes para que não ocorra interferência. E para calcular o número mínimo de dentes para que não ocorra interferência, a gente vai usar a fórmula prática, que é essa aqui. Essa fórmula prática, ela é derivada da fórmula prática de engrenagens cilíndricas de dentes retos, o que reforça mais uma vez a vantagem enorme de podermos aproximar uma engrenagem cônica para uma ECDR virtual ou equivalente. Se vocês prestarem bem atenção, o que a gente fez aí foi pegar a fórmula prática de interferências em ECDR e multiplicar pelo cosseno do ângulo de cone primitivo do pinhão. E nunca é demais celebrar a contribuição do Threadgold, porque se não fosse isso, a gente teria que usar trigonometria espacial de octoides para determinar qual é a condição mínima de interferência. E vamos falar a verdade, ninguém quer fazer isso, né? Gente, as formas dos dentes das engrenagens, sejam para corpos cilíndricos ou para corpos cônicos, têm sido pesquisadas durante séculos. E a pesquisa nessa área continua até hoje, especialmente com modificações na microgeometria e no perfil do dente. E quando a gente fala sobre correção do perfil dos dentes, nós vamos utilizar os mesmos conceitos que foram previamente estudados em engrenagens cilíndricas de dentes retos e engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Só que a fórmula do coeficiente de deslocamento usa agora o número virtual de dentes da respectiva engrenagem. Então, se você estiver calculando o X1, que é para o pinhão, você vai usar aqui o número de dentes virtual do pinhão. Se você estiver fazendo os cálculos para a coroa, você vai usar aqui o número de dentes virtual da coroa ZV2. Inclusive, na aula de ECDRs e ECDHs, eu acabei não mostrando para vocês esse gráfico prático. Quando eu fiz Elemento de Máquinas 2 na FEI, o professor Alberto, que foi meu professor, nos ensinou a usar esse gráfico para estimar os coeficientes de deslocamento na correção de perfil. E esse ábaco serve especificamente para engrenagens cilíndricas de dentes retos. Agora, devido à aproximação de Threadgold, a gente pode usar esse conceito de engrenagens virtuais ou engrenagens equivalentes, caso vocês queiram usar esse ábaco também para engrenagens cônicas. Aqui no eixo das abscissas, que prescreve a somatória do número de dentes, a gente vai entrar com ZV1 mais ZV2. E aí a gente consegue ter uma ideia do que vai acontecer com a somatória dos coeficientes de deslocamento X1 e X2. E aí, turma, as regras para definir as correções de perfil são as mesmas de ECDH e CDR. Só que aqui cabe uma consideração muito importante. Para engrenagens cônicas, a gente sugere que a projetista ou o projetista se atenham ao engrenamento sem correção, que também é chamado de engrenamento zero, ou engrenamento V0, no qual a correção feita em uma das rodas é igual à correção feita na outra roda, só que de maneira negativa. O ponto em comum desses dois tipos de engrenamento é que a distância real entre os eixos, que a gente chama de A', vai ser igual à distância teórica entre centros, que a gente chama de A.
Porque caso contrário, turma, se a gente tivesse engrenamento do tipo V, isso alteraria o ângulo sigma, que é o ângulo existente entre os eixos de transmissão de potência. E por causar um impacto muito grande no projeto, a gente não recomenda que vocês usem engrenamento do tipo V para engrenagens cônicas. Inclusive, esse slide aqui é o mesmo que eu já usei anteriormente para explicar os detalhes do engrenamento V. E eu vou aproveitar para reforçar essa recomendação da gente não optar por um engrenamento desse tipo. E também para recomendar que durante o projeto vocês evitem escolher parâmetros que te conduzam para a situação do engrenamento V. Agora, eu não estou dizendo que não pode, e sim que você não deve, porque esse engrenamento implica em alteração das distâncias reais entre os eixos, e como eu já disse, isso implica em uma modificação do ângulo sigma. Então nesse slide eu vou te mostrar as fórmulas para calcular a razão de contato de engrenagens cônicas. Só que essas fórmulas que eu vou apresentar para vocês servem exclusivamente para engrenamentos que não têm correção ou para engrenamento do tipo V0. Caso vocês precisem da fórmula da razão de contato para engrenagens cônicas que tem engrenamento do tipo V, basta que vocês usem a mesma fórmula de CDR, só que utilizando o número virtual de dentes no lugar do número real de dentes. Então, a razão de contato nada mais é do que ε1 mais ε2. Então, para um par de engrenagens cônicas, como esse par da figura, a fórmula vai ser a mesma de CDRs, que tem o engrenamento 0 ou V0. Só que a gente usa o número virtual de dentes ao invés do número real de dentes. Nesse tipo de situação, a gente pode afirmar que os cossenos dos ângulos de ação do pinhão e da coroa são respectivamente calculados através das seguintes fórmulas. Então, ao usar αA1 aqui e αA2 nessa outra fórmula, faça com que a gente consiga expandir a forma da razão de contato e torná-la mais simples em função de apenas alguns parâmetros. Apesar dessa fórmula final ficar maior, eu recomendaria que no seu formulário você tivesse somente essa fórmula aí. Eu quero te mostrar por quê. Vamos analisar friamente essa fórmula que, apesar de grandona, tem apenas o número virtual de dentes do pinhão, o número virtual de dentes da coroa, olha eles aqui apresentados de novo, e também em função do ângulo de pressão alfa. Então, apesar de maior, essa fórmula é mais simples do que todas essas outras que eu apresentei anteriormente nesse slide. Tá legal? Então, por isso eu recomendo que você capture somente essa expressão algébrica para o seu formulário de engrenagens cônicas. Gente, é importante prever a possibilidade de regulagem axial desde o início do projeto, porque a gente tem que fazer coincidir os vértices dos cones primitivos com a intersecção dos eixos. Inclusive, se a gente não prestar atenção nessas questões de precisão de montagem, todos os esforços feitos durante o projeto serão em vão. E daí eu gostaria de mostrar algumas recomendações dimensionais das engrenagens cônicas para direcionar o projeto desse tipo de engrenagens. E aí, um projeto bem feito auxilia a fabricação, auxilia a montagem e também ajuda que o contato entre os dentes tenha uma pressão constante. Então, eu vou recomendar para vocês que a razão entre a geratriz comum RA e a largura dos dentes B esteja entre 3 e 4, ou que a razão entre a largura dos dentes B e o módulo médio MM esteja entre 7 e 10. Então, turma, se você não tiver um ponto de partida num projeto, você pode usar uma ou outra recomendação para definir os seus dados de entrada. Uma outra recomendação interessante que pode te ajudar bastante como dado inicial de um projeto é supor que o diâmetro primitivo médio do pinhão seja igual ou superior a 1,5 vezes o diâmetro do eixo na região de fixação desse mesmo pinhão. Então, acredita em mim, essas razões de aspecto podem ser muito úteis ao estabelecer-se os parâmetros iniciais do projeto. E por fim, sugere-se que a relação entre o módulo M e a folga C entre os dentes esteja no intervalo entre 3 e 6. Então, turma, essas fórmulas vão ser particularmente úteis quando você precisar fazer um projeto e não tiver de onde partir. Eu reforço que essas são apenas recomendações e que no caso de um exercício, as dimensões não respeitarem essas amplitudes, que vocês não se preocupem com isso, porque foi uma decisão da projetista ou do projetista. Então, no caso de vocês pegarem um enunciado que não respeite isso, vocês devem usar os dados do enunciado para responderem as questões que forem formuladas, tá legal? A gente está quase terminando essa aula e eu quero te dar uma informação bem importante. Até o momento, eu só fiz a demonstração dimensional de engrenagens cônicas de dentes retos. As de dentes helicoidais seguem o mesmo conceito, mas com pequenas diferenças. Daí eu acho que ia ficar muito detalhado e desnecessário em destrinchar mais uma formulação particular que seria no caso das engrenagens helicoidais. Então a gente vai combinar que nos nossos exercícios a gente vai ter apenas engrenagens cônicas de dentes retos. Então, para resumir, a gente vai usar engrenagens cônicas de dentes retos quando os eixos se interseccionarem em velocidades tangenciais que sejam de até 5 metros por segundo e quando o nível de emissão de ruído não for algo importante. Essas engrenagens costumam estar disponíveis em estoque em diversos tamanhos e tendem a ser menos caras de se produzir do que outras engrenagens cônicas, especialmente em pequenas quantidades. Por sua vez, a gente usa engrenagens cônicas de dentes helicoidais em eixos que se interseccionam
e elas são recomendadas para situações nas quais as velocidades tangenciais sejam maiores do que 5 metros por segundo. E também para aplicações nas quais o nível de ruído é uma consideração bastante importante. Essas engrenagens cônicas e espirais são a contrapartida cônica das engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Então, tudo que as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais têm de vantagem sobre as engrenagens cilíndricas de dentes retos, as engrenagens cônicas de dentes helicoidais têm de vantagem sobre as engrenagens cônicas de dentes retos. A superfície de passo e a natureza do contato são as mesmas que para as engrenagens cônicas de dentes retos, exceto pelas diferenças que são trazidas pelos dentes serem em forma de espiral e não retos, como nas ECDHs. E essa categoria de engrenagens cônicas de dentes helicoidais costuma ter maior custo de produção do que as engrenagens cônicas de dentes retos. No caso de aplicações diferenciais automotivas, a gente tem engrenagens semelhantes às engrenagens cônicas, só que com os eixos que são deslocados. Essas engrenagens são chamadas de engrenagens hipoides, porque as suas superfícies de passo são hiperboloides de revolução. A ação do dente entre essas engrenagens é uma combinação de rolar e deslizar ao longo de uma linha reta, e por isso elas têm muito em comum com parafuso sem fim e coroa. Essa figura aqui mostra a comparação do offset, ou seja, da defasagem entre os eixos de transmissão de potência. Vocês vão perceber que a engrenagem hipoide tem um deslocamento de eixo relativamente pequeno. Se a gente precisar de deslocamentos maiores, o pinhão começa a se parecer com um sem fim de formato cônico. E daí o conjunto é então chamado de engrenagem espiroide, que é uma marca patenteada. E aí para defasagens maiores a gente tem o parafuso sem fim coroa, que em inglês é chamado de worm gear. E é óbvio que nesses casos a coroa tem uma dentição diferente para que a gente consiga promover o engrenamento. E conforme eu prometi para vocês, esse é o formulário que condensa as grandezas fundamentais das engrenagens cônicas. Notem, por favor, que na próxima aula eu vou te mostrar a análise de forças, então você vai ter que completar esse formulário que eu estou te mostrando aqui. E aí, turma, uma das perguntas que me foram feitas e eu também não havia deixado claro anteriormente é por que eu fiz as deduções alternativas dessas fórmulas aqui. E eu me desculpo por não ter explicado isso no ato, mas pense bem, em relação aos dados de entrada de um projeto. Costumeiramente, a gente conhece a relação de transmissão I necessária e o ângulo de operação entre os eixos de transmissão de potência. Então, é muito importante a gente conhecer a relação entre esses dois parâmetros e o ângulo de cone primitivo do pinhão. E pensa bem, se eu tenho o ângulo entre eixos, que é o sigma, e agora eu descobri o delta1, obviamente eu consigo determinar o delta 2, e aí fica muito fácil de eu determinar as outras grandezas fundamentais das engrenagens cônicas. Essa daí é a legenda das variáveis que eu te mostrei no slide anterior, e eu só quero chamar a atenção para um dado específico, porque agora, nessa legenda, quando eu usei o termo real, eu quis dizer que é aquele calculado por par, pinhão e coroa cônicos. E obviamente, aquilo que é chamado de equivalente ao virtual se refere à aproximação de Threadgold, que foi exaustivamente explorada nessas aulas. Essa legenda não foi apresentada seguindo nenhum tipo de ordem alfabética ou ordem de aparição ao longo das aulas. Eu só agrupei as variáveis de forma que elas ficassem visualmente agradáveis nesse slide. Então, na próxima aula eu vou abordar com vocês a análise de forças do engrenamento cônico e por isso eu vou recomendar que você fique conectado. Sabe por quê? Quarta-feira tem mais.